Pois é, estamos preocupados com o momento político do país. É preciso atenção, porque até o coronavírus, você já conferiu, afetando a economia. O país precisa retomar o seu caminho, a retomada do desenvolvimento econômico e também a geração de empregos e de poder de compra, como já avaliou o Rando nesta edição. Bate-boca entre presidente e Congresso Nacional envolvendo o Supremo não leva a nada. E vamos ter mais uma polêmica nesta terça-feira, só que em São Paulo, na Assembleia Legislativa. Pois é, os servidores do Estado protestando contra a reforma da Previdência do Estado de São Paulo. O momento político realmente carece de maior atenção dos próprios políticos. Você confere. Agora, o conteúdo da reforma é ruim, eu chamo atenção. Primeiro que não é a reforma da Previdência, é a administrativa. Está contida na proposta de emenda constitucional 18, no PLC 80. Por que é reforma administrativa? Porque institui a figura, o elemento subsídio. Subsídio é acabar com planos e cargos e salários, é acabar com concurso que, aliás, alinhado com o governo federal. Alinhado. Então, eu quero dizer, e também a questão dos readaptados, a questão das pessoas que adoeceram. Saiu isso da PEC, deputado? Alguém pode me dizer se saiu? Porque do jeito que está, ninguém vai poder se adoecer mais. Se adoecer, não se aposenta. Então, eu quero lamentar profundamente, né, a forma como está sendo encaminhada essa reforma. Até o presente momento, qual é o debate de mérito que a Casa permitiu que fosse feita para que nós pudéssemos convencer ou sair convencido, porque é isso que, quando se faz um debate de mérito, a gente garante isso, né? Quando você se abre para o debate, é isso, é mediar, às vezes media. Agora, sequer houve mediação, sequer. Por isso que, peremptoriamente, todo mundo correu para a justiça. Né? Todo mundo correu para a justiça, inclusive o sindicato que eu presido. Né? Então, eu quero dizer que é lamentável, é execrável essa condução dos trabalhos, da forma como está sendo feito aqui. Eu tenho respeito às instituições democráticas, eu tenho respeito ao presidente, à presidência, mas eu não posso concordar com esse método autoritário que está acontecendo aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. A Isabel Noronha, conhecida Bebel, presidente da APUESP, a entidade que representa os professores da rede estadual, e ela é também deputada estadual pelo PT. E colocou até como nome de guerra Bebel Lula, para divulgar o ex-presidente Lula. Bem, deveremos ter uma terça-feira quente em São Paulo, na Assembleia e no Estado de São Paulo. Manifestação de servidores contra a reforma da Previdência. Aliás, 2 ônibus de professores aqui de Marília já estão confirmados na viagem para São Paulo. Estou recebendo aqui a informação. Presidente da Assembleia Legislativa convocou 2 sessões extraordinárias para votação em segundo turno da reforma da Previdência dos servidores do Estado de São Paulo. A primeira está marcada para as 9h15 da manhã. Passou em primeiro turno, vai agora em votação no segundo turno, com manifestações dos servidores do Estado, inclusive na Assembleia Legislativa. Além dos professores da rede estadual, já tenho a informação de que o movimento unificado de valorização das polícias, que reúne categorias da segurança pública, também anunciou manifestação contra a reforma dos servidores do Estado de São Paulo. Foi polêmico com relação à reforma da Previdência Nacional, agora polêmica também nos estados, não é diferente aqui em São Paulo. Rando. Essa questão, essa polêmica toda que está se criando, não é positivo.
precisa se resolver isso conversando um pouco mais, sentando, colocando as lideranças para expor as suas situações, o governo expor também a situação da Previdência do seu Estado, dizer, olha, tem que haver essa mudança em função disso, senão os próprios servidores vão ficar sem receber, mesmo esses que já estão trabalhando vão ficar sem receber. Precisa haver alguma mudança em relação ao plano de cargos e salários, mas isso tem que ser debatido, tem que ser colocado claramente e de maneira que venha surtir resultados positivos e que não fique uma briga. De um lado, o servidor exige isso ou aquilo e tal. De um outro lado, o governo quer fazer da sua maneira. E o Congresso não aprova nada, né? A Câmara dos Deputados acaba não aprovando nada. A briga do presidente com o Senado também não é positiva, nem com o Supremo Tribunal também não é positiva nesse momento. Nós temos que aliar forças nesse momento. É claro que quem vai perder alguma coisa, como todo mundo, né, na iniciativa privada, perdeu na reforma da Previdência. Então, é claro que na do Estado vai se perder alguma coisa também. Mas tem que ter consciência que isso é importante. Isso precisa para garantir o salário e garantir a aposentadoria dos que estão trabalhando e dos que virão a trabalharem. Graças a Deus, o nosso Estado é um Estado que paga as coisas em dia. Nós tivemos muitos estados no Brasil que não conseguiu pagar nem salário, quanto mais a previdência dos aposentados. Já tivemos essa situação. Então, e que o governo federal precisa socorrer. Então, nós temos que tomar cuidado para não incidir novamente, mas com um nível de conversa, né? As pessoas precisam aceitarem uma posição um pouco melhor. Eu acho que até a questão não é que não se aceita, é a maneira que está sendo colocada que as pessoas não estão aceitando. Então, eu acho que precisa conversar. O governador precisa conversar, os seus secretários precisam conversar um pouco mais e expor um pouco mais sobre essa mudança na Previdência Estadual, para que as pessoas entendam e vejam que não é nenhum absurdo, e sim uma necessidade do Estado, de fato. Porque ficar se degladiando não vai levar a nada. Vai piorar muito mais a situação do Estado e do país. Só para a gente concluir, Rando, passou a valer o prazo para a entrega da declaração do imposto de renda. Vai até 30 de abril. Como não houve, de novo, correção da tabela, 32 milhões de contribuintes terão que enviar a declaração deste ano. Imposto de renda. O Brasil é um campeão mundial na carga tributária. Rando. Já é muito pesada a carga tributária nos produtos que nós compramos. Nós sabemos que certos produtos têm 48% de tributos. Aí, a renda que a gente tem para se manter, né, que é para manter as despesas, que é para manter a família, ela também é tributada. E antes você podia bater, por exemplo, o salário do empregado doméstico, agora não pode mais. A tabela de correção não foi atualizada, ela está extremamente defasada. Quer dizer, uma grande parte da população vai pagar imposto de renda, não é renda, não é algo que está sobrando, é sobre um valor que ele recebe para manter a família. E aí, muitas vezes, tem que pagar isso até abril, evidentemente, ou parcelar, né? Tem o período até 30 de abril para entregar a declaração, pagar de uma só vez ou parcelar. E a pessoa chega a esse ponto, ele não tem como pagar, ele parcela. Por quê? Porque o que ele ganhou foi o suficiente para manter as suas despesas, para manter em dia as suas contas, para manter a sua família. E aí você é tributado sobre aquele dinheiro que você ganha para manter a sua família. É absurda essa tributação da pessoa física. Não deixa de ser uma bitributação, porque tudo que nós consumimos em relação a produtos, em relação a serviços, tudo mais, é extremamente tributado e nós pagamos o tributo dentro do preço do produto, claro, né? Aí, a hora que você recebe alguma coisa que você vai se manter, que é muitas vezes o valor apertado para as pessoas se manterem, ela ainda tem uma tributação da pessoa física. É totalmente absurdo, essa tabela tinha que ter sido corrigido, tinha que ser repensado, entendeu? Pessoas com rendas baixas estão pagando imposto de renda, estão tendo imposto de renda retido na fonte, isso é muito complicado. Essa retenção na fonte também, presume-se que a pessoa vai pagar imposto de renda de qualquer maneira, né? Mas depois será devolvido. Mas só que é o seguinte, muitas vezes não tem a correção da devolução. Segundo, não teria necessidade nenhuma de ter a retenção, porque a pessoa não vai pagar imposto de renda. Muito bem. Então,
O sistema está completamente errado. Obrigado, Rando. Até a próxima. O nosso convidado também para falar sobre o que muda, o que não mudou com relação ao imposto de renda, se é que teve mudança em relação ao ano passado, o consultor da área de contabilidade, Laudo Vilela. Laudo comenta o imposto de renda. Prazo para o envio da declaração já está valendo. Boa noite. Imposto de renda, o que você tem como novidade? Mudou alguma coisa para esse ano ou não? Mudou duas coisas, basicamente, que é a obrigatoriedade dos dados de veículos, que é os dados do Renavan, e do registro de imóveis, das informações da inscrição do imóvel na prefeitura e no cartório. Essa foi uma mudança. E a outra mudança que teve, que o empregador que tem empregada doméstica não pode deduzir a parte patronal na declaração. Basicamente foi isso. Quem está obrigado, mais uma vez, confirmando, a declarar o imposto de renda, Laudo? Quem ganhou ano passado acima de R$ 28.559,70, quem teve rendimentos isentos acima de 40 mil e quem tem patrimônio acima de 300 mil. Vale lembrar que quem é proprietário de um único imóvel, cujo valor seja acima de 300 mil, está obrigatoriamente, tem que declarar, independente do valor que ganha. Muita gente está nessa situação exatamente por causa do imóvel, não, Laudo? E muita gente nem sabe disso, né? Então deixa de declarar, mas está obrigado a isso. Então pode ter depois multas e problemas com a Receita Federal, inclusive de cancelamento de CPF. O programa já está liberado? Já está liberado, já basta entrar lá no site da Receita Federal. Recomendo a todos que já comecem a baixar já, para não haver congestionamento. Dia 2 de março, às 8 horas da manhã, a Receita já abre para receber as entregas. Antes disso, não é possível. Mas pode deixar tudo pronto e só entregar no dia 2. E sempre lembrando que quem entrega a declaração primeiro, recebe restituição primeiro. Prazo de entrega até 30 de abril, é isso? Exatamente, até 30 de abril, às 23 horas e 59 minutos, sem prorrogação. Os bancos têm até o final deste mês para o envio de informações. Explicando isso, Laudo. Sim, geralmente os bancos não têm mandado pelo correio, então é importante que as pessoas entrem no Internet Bank ou procurem a agência bancária para poder para retirar os informes de rendimento. Bem, se preparar para a declaração do imposto de renda. Mais algum destaque importante para o contribuinte? O último destaque é que, pelo 5º ano consecutivo, não há reajuste na tabela de imposto de renda. E os valores estão congelados, e isso quer dizer o seguinte: quem tem um reajustezinho ano passado, por menor que seja, lá vai pagar um pouco mais de imposto de renda comparando com 2019. 32 milhões de declarações de contribuintes entregando a declaração. No seu escritório de contabilidade, o movimento nessa época cresce muito, Laudo? Demais, né? A gente chega a trabalhar das 5 horas da manhã até as 8, 9, 10 horas da noite, todos os dias, né, no meio, e muita gente o brasileiro ainda tem o hábito de sempre deixar para a última hora. Então a gente sempre recomenda que nos procure com antecedência, porque sempre falta um documento, falta uma situação ou outra, e tem que correr atrás para não deixar para a última hora. Com essa tecnologia cada vez mais avançada, facilitou muito preparar a declaração? A tecnologia veio para nos auxiliar sempre, né? Mas assim, a tecnologia também falha, então não é bom deixar para a última hora. A internet pode cair, pode congestionar o site da Receita, então vamos fazer com antecedência sempre. A pergunta mais comum que o contribuinte mais faz para vocês contabilistas com relação à declaração, qual é? Quanto que eu tenho de receber de restituição? Essa é a pergunta que o pessoal mais faz. E geralmente as pessoas não entendem o que é restituição. Então você explica o que é a restituição, Laudo. A restituição é aquele valor que são pagos a mais durante o ano.
Então, todas as pessoas que teve retenção de imposto na fonte, quando chega agora, vai fazer o ajuste, se aquele valor foi maior do que o devido, é devolvido na forma de restituição. Mas muita gente paga também, mesmo tendo a retenção mensal. E você já deu a dica, quem entrega primeiro, se tiver direito à restituição, também receberá primeiro, é isso? Exatamente isso. E os 2 primeiros lotes são reservados aos idosos maiores de 65 anos e aos portadores de necessidades especiais. Então, nesses 2 primeiros lotes, é prioridade dessa classe. A partir daí, é ordem de entrega. Imposto de Renda 2020, referente a 2019. Destaque final, Laudo Vilela. Eu sempre vou destacar, e até valorizando a minha classe de contadores, de contabilistas, que as pessoas procurem sempre um contador habilitado para que faça essas declarações, para evitar problema de malha fina, tudo. Então, é o profissional qualificado para isso. Então, recomendo que faça sempre com o contador. Bem, com a malha fina, com a tecnologia de hoje, da Receita Federal, não escapa mais nada. É a realidade, não, Laudo? Exatamente isso. O leão está cada vez mais faminto. Muito bem. Obrigado, Laudo Vilela, contabilista, nosso convidado para falar sobre imposto de renda. O programa já está liberado. Prazo para a entrega começa dia 2 de março até 30 de abril. Quatro Notícias. Oferecimento Unimar EAD. Tradição e qualidade ao seu alcance. Acesse unimar.br. Taust, faz toda a diferença. E Menin Engenharia.